Kim e eu estamos casados há mais de 30 anos, mas começamos sem nada. As pessoas pensam que ela se casou comigo por causa do meu dinheiro, mas isso não é verdade. Naquela época eu estava envolvido em negócios e acabei perdendo meu segundo empreendimento. Isso não apenas nos deixou sem dinheiro, mas também nos deixou com muitas dívidas. Dívidas de $800 mil. Foi uma experiência de aprendizado significativa e no final conseguimos quitar tudo. A estratégia adotada não é a do tipo que sugere cortar o cartão de crédito, o que particularmente acho ridículo, pois os cartões não são problema. Na verdade, eu gosto muito de cartões de crédito. Agora, se deseja saber como pagar suas dívidas o mais rápido possível, assista este vídeo até o final e descubra inúmeras dicas importantes para sair de uma situação difícil. Mas antes, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para ver mais conteúdo informativo e interessante. Agora, vamos ao que interessa: os passos para sair das dívidas. O primeiro passo é ser completamente honesto consigo mesmo. Considero isso uma das coisas mais desafiadoras que já enfrentei, especialmente porque Kim nunca tinha passado por dificuldades financeiras como eu. Ela não acreditava que fosse possível alguém dirigir um Mercedes e, ao mesmo tempo, estar completamente quebrado, fingindo riqueza enquanto buscava alcançar a verdadeira prosperidade. Você pode imaginar. Eu estava rezando para Deus, Jesus e Buda, na esperança de que o dinheiro aparecesse, mas agia como se não tivesse nenhuma dívida. Me vestia impecavelmente e frequentava os melhores restaurantes, mas a realidade é que estava falido. Você pode mentir para suas namoradas, mas jamais para sua esposa. Portanto, a primeira coisa que precisei fazer com Kim foi admitir a verdade. Eu não era tão rico quanto aparentava, e isso era a realidade. Ser sincero consigo mesmo é indispensável, pois mesmo sabendo onde deseja chegar, não conseguirá se não souber de onde está partindo. Segundo passo: pare de acumular novas dívidas imediatamente. Parar de acumular dívidas é um passo fundamental para qualquer plano de recuperação financeira. Isso exige, em muitos casos, um ajuste significativo no estilo de vida e, principalmente, uma mudança de mentalidade. Acumular dívidas é um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais você depende de crédito para suprir necessidades ou luxos, mais difícil se torna sair dessa espiral. Quando minha esposa, Kim, e eu nos mudamos do Havaí para a Califórnia, enfrentamos um período de grandes sacrifícios. Estávamos em uma situação financeira tão delicada que não podíamos manter nem mesmo uma residência própria. Ficamos sem casa e nos instalamos no sótão de um pequeno apartamento. Embora essa tenha sido uma escolha difícil, era necessária para evitar que nos afundássemos ainda mais em dívidas. Nessa época, nossos recursos eram tão limitados que cada centavo contava. Muitas vezes, Kim tinha apenas o mínimo necessário para cobrir despesas básicas durante o fim de semana, enquanto eu trabalhava. Isso nos forçou a adotar uma disciplina financeira rígida, priorizando apenas o essencial e cortando qualquer gasto supérfluo. Abrir mão de certos confortos, como frequentar restaurantes, comprar roupas novas ou ter um carro melhor, pode parecer um grande sacrifício no início. No entanto, é uma decisão estratégica. Cada pequeno luxo evitado é uma oportunidade para reduzir a dependência do crédito e começar a organizar as finanças. Essa mudança não é apenas prática, mas também psicológica. Aprender a viver com menos e encontrar satisfação em uma vida mais simples é um dos passos mais importantes rumo à liberdade financeira. Se você está lutando contra dívidas, é crucial entender que cada nova dívida adicionada ao montante existente representa mais juros acumulados e mais tempo necessário para saldá-la. Adotar uma postura firme e imediata de dívidas nunca mais é como colocar um freio em um carro desgovernado, o primeiro passo para retomar o controle. Uma das estratégias mais eficazes para evitar novas dívidas é criar um orçamento detalhado, priorizando as necessidades reais e cortando gastos desnecessários. Faça perguntas difíceis a si mesmo antes de qualquer compra: eu realmente preciso disso agora? Ou posso encontrar uma alternativa mais barata ou gratuita? Esse tipo de reflexão ajuda a combater o hábito de consumir por impulso e promove um maior autocontrole. Além disso, é importante comunicar essa mudança a quem convive com você. No meu caso, Kim e eu tivemos que trabalhar juntos para garantir que nossas decisões financeiras estivessem alinhadas. Essa união foi essencial para enfrentar os momentos difíceis, como quando tínhamos pouco ou nenhum dinheiro sobrando. Evitar dívidas não significa apenas cortar gastos, mas também evitar recorrer a novos empréstimos.
Muitas vezes, as pessoas se endividam novamente para cobrir buracos financeiros criados por dívidas antigas. Essa prática, conhecida como rolagem de dívidas, é uma armadilha perigosa que pode levar a problemas ainda maiores. Em vez de buscar mais crédito, se concentre em resolver as pendências atuais e construir uma base sólida para o futuro. Lembre-se, cada sacrifício feito agora é um investimento em sua estabilidade financeira no futuro. Quanto mais cedo você parar de acumular dívidas, mais rápido conseguirá direcionar seus recursos para pagar o que deve, economizar e, eventualmente, investir. Essa decisão pode exigir força de vontade e perseverança, mas é o passo essencial para construir uma vida financeira equilibrada e livre de preocupações. Terceiro passo: liste todas as suas dívidas. A palavra-chave aqui é todas. Algumas pessoas ficavam desconfiadas quando eu mencionava isso, pois não queriam admitir o tamanho real de suas obrigações. Continuei adiando essa tarefa e pagando impostos aqui e ali, mas, eventualmente, precisei encarar a situação. Kim me perguntou diretamente o quão séria era a situação. Depois de encerrar meu último negócio, sentamos juntos e listamos cada um dos credores, incluindo familiares e amigos para quem eu devia dinheiro. Foi humilhante perceber que estava devendo a tantas pessoas e instituições, mas Kim insistiu que colocássemos tudo no papel. Além disso, lidar com empresas de cartão de crédito pode ser desafiador quando os pagamentos estão atrasados. Precisei organizar as cobranças e encarar os números para enfrentar a situação. Isso foi fundamental, e permitiu seguir em frente em direção à solução do problema à medida que a estratégia era executada. Quarto passo: contrate um contador. Esse é um dos passos mais importantes, especialmente se suas dívidas são significativas. Por muito tempo, tentei gerenciar minhas próprias finanças, mas estava estressado, envergonhado e irritado com a quantidade de dinheiro que devia. Isso me tornava desorganizado e ineficaz. Então, Kim e eu procuramos o conselho do meu pai rico, que recomendou contratarmos um contador. A princípio, achei que seria caro, mas ele explicou que pessoas ricas têm contadores porque mantêm registros precisos, enquanto pessoas financeiramente instáveis não fazem isso. Não fazer isso dificulta o controle e, consequentemente, a busca pela solução. E, além disso, uma pessoa mais experiente pode contribuir significativamente na solução de problemas maiores para os quais não estamos preparados. Quinto passo: crie uma representação visual das suas dívidas. Depois de listar todas as dívidas, crie um quadro para organizá-las. Na parte superior esquerda, escreva o nome do credor. Na parte superior direita, anote o valor total da dívida. Na parte inferior esquerda, registre o pagamento mínimo mensal necessário. Por fim, na parte inferior direita, divida o total da dívida pelos pagamentos mínimos para saber quantos meses levará para quitá-la. Por exemplo, se você deve R$10.000 e o pagamento mínimo é de R$500 por mês, levará 20 meses para saldar a dívida. Esse processo cria clareza e uma meta concreta. Revise diariamente para se manter motivado. Sexto passo: estabeleça uma ordem para pagar suas dívidas. Para sair das dívidas de maneira eficiente, é fundamental estabelecer uma estratégia clara para atacá-las. Isso inclui determinar uma ordem lógica para o pagamento das pendências. Um método popular, e que tem demonstrado grande eficácia psicológica, é começar quitando a menor dívida primeiro. Embora alguns argumentem que seja mais racional priorizar as dívidas com juros mais altos, uma abordagem conhecida como método avalanche, o foco aqui é na motivação. Saldar a dívida menor rapidamente oferece uma sensação imediata de vitória. Essa conquista gera confiança e energia para continuar enfrentando o desafio maior de eliminar todas as dívidas. Por que começar pela menor dívida funciona? Este método, conhecido como o método bola de neve, parte do princípio de que as finanças não são apenas números, elas também envolvem emoções. Quitar uma dívida menor em menos tempo dá a sensação de progresso, algo essencial para manter o ânimo. A ideia é criar um efeito de bola de neve. Ao pagar a primeira dívida, você sente que está avançando, o que o motiva a seguir para a próxima. Por exemplo, imagine que você tenha 3 dívidas. A primeira no cartão de crédito, de R$500 com 12% de juros. A segunda, um empréstimo pessoal de R$5.000 com 8% de juros. E a terceira, um financiamento de carro no valor de R$15.000 com 6% de juros. Se você começar pelo cartão de crédito,
a menor dívida, conseguirá eliminá-la rapidamente. Com isso, terá uma dívida a menos para se preocupar, e o dinheiro antes destinado ao pagamento dessa parcela poderá ser realocado para as outras dívidas. Como criar uma ordem para pagar suas dívidas? Primeiro, faça uma lista detalhada de suas dívidas. Inclua todas as informações relevantes, como saldo devedor, taxas de juros e prazos. Isso ajudará a ter uma visão completa da sua situação financeira. Segundo, ordene as dívidas por valor total. Coloque as dívidas em ordem crescente, da menor para a maior. Terceiro, defina um orçamento mensal para pagamentos. Reserve o máximo de recursos possível para pagar as dívidas, enquanto mantém as despesas essenciais. Quarto, pague o mínimo em todas as dívidas, exceto na menor. Continue quitando o valor mínimo de todas as dívidas para evitar multas e acréscimos. Concentre todo o dinheiro extra no pagamento da menor dívida. Quinto, celebre cada conquista. Após quitar a menor dívida, reconheça seu progresso. Use essa energia para atacar a próxima dívida da lista com a mesma determinação. O papel da disciplina e consistência. Essa abordagem funciona porque cria um ciclo positivo. Cada dívida paga é uma meta alcançada, e cada meta alcançada reforça sua disciplina e resiliência. No entanto, é importante lembrar que disciplina e consistência são essenciais. Mesmo que os primeiros passos pareçam pequenos, cada esforço contribui para o objetivo maior de eliminar todas as dívidas. Se você tiver dificuldades para manter o foco, lembre-se do propósito final, a liberdade financeira. Cada pequeno avanço o aproxima dessa meta, e a ordem estabelecida funciona como um roteiro para guiá-lo nesse caminho. Quando considerar o método avalanche. Embora o método bola de neve seja eficaz para gerar motivação, você pode optar pelo método avalanche se estiver lidando com juros muito altos. Nesse caso, priorizar as dívidas mais caras pode economizar dinheiro a longo prazo. Uma abordagem híbrida também é válida. Começar pelo método bola de neve para ganhar tração emocional e, depois, migrar para o método avalanche quando estiver mais confiante. Assim, estabelecer uma ordem para pagar suas dívidas é mais do que uma decisão prática. É uma ferramenta para criar motivação e construir o hábito de lidar com as finanças de maneira responsável. Ao eliminar as menores dívidas primeiro, você conquista vitórias rápidas que ajudam a manter o foco e a determinação. No final, o importante é seguir uma estratégia que funcione para você e não desistir até atingir o objetivo de viver sem dívidas. Sétimo passo: transforme passivos em ativos. Um dos segredos para alcançar a liberdade financeira é entender a diferença entre passivos e ativos e, mais importante, concentrar-se na aquisição de ativos reais. Passivos são bens ou compromissos que consomem recursos, enquanto ativos são aqueles que colocam dinheiro no seu bolso. Muitas pessoas passam a vida trabalhando para pagar passivos sem perceber que estão sacrificando suas oportunidades de construir riqueza. No início de nossa jornada, ensinei a Kim a importância de identificar essa diferença. Hoje, somos financeiramente livres porque escolhemos investir em ativos que geram renda. Um exemplo é a minha primeira propriedade imobiliária, adquirida aos 25 anos. Ela gerava uma renda líquida de apenas $25 por mês. Embora parecesse um valor insignificante, foi um marco inicial. Esse pequeno fluxo de caixa me mostrou o poder dos ativos. Ao longo do tempo, transformamos esse aprendizado em uma estratégia para adquirir milhares de propriedades que geram rendimentos consistentes e substanciais. Outro ponto crucial é compreender a diferença entre dívidas boas e dívidas ruins. Dívidas ruins são aquelas que drenam seus recursos, como financiamentos para consumo ou cartões de crédito com juros altos. Já as dívidas boas são aquelas que ajudam a adquirir ativos capazes de gerar renda passiva. Por exemplo, financiar uma propriedade que você aluga por um valor superior à parcela do empréstimo é uma dívida boa, pois cria fluxo de caixa positivo. Para transformar sua realidade financeira, comece investindo em ativos como imóveis, ações ou negócios. Mesmo pequenos passos podem gerar grandes resultados com o tempo. Lembre-se, o foco não está em parecer rico, mas em construir uma base sólida que lhe permita a liberdade financeira no futuro. E por fim, como já vimos em outros vídeos, não esqueça dos erros financeiros mais comuns e veja como evitá-los. Compras por impulso e promoções. Promoções frequentemente levam a gastos desnecessários.
Comprar algo só porque está em promoção não economiza dinheiro, apenas transfere o dinheiro para outro bolso. Aparelhos eletrônicos não utilizados. Comprar dispositivos caros que não são utilizados é desperdiçar recursos valiosos. Marcas de luxo desnecessárias. Roupas ou acessórios de grife, embora caros, muitas vezes não agregam valor real. Fumo e vícios caros. Os gastos com cigarros, álcool ou outras indulgências acumulam-se de forma alarmante ao longo do tempo. Frequência excessiva em restaurantes. Embora convenientes, refeições frequentes fora de casa drenam os recursos financeiros que poderiam ser melhor aproveitados. Concluindo, lembre-se, disciplina e comprometimento são indispensáveis. Educar-se financeiramente, reduzir gastos desnecessários e criar múltiplas fontes de renda são as chaves para alcançar a liberdade financeira. Cada pequeno passo conta e, ao longo do tempo, seus esforços resultarão em independência e estabilidade. Se gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar. Obrigado e até o próximo vídeo.